Mais um dia de fortes emoções para o investidor da IRB. Somente nesse pregão foi uma alta de mais de 10%. Isso tudo porque a empresa fica alternando entre resultados péssimos e resultados ruins. Mas na verdade, isso pode até ser um motivo de comemoração para os investidores. Porque só de você já sair do péssimo já talvez seja um avanço para a companhia para os próximos trimestres. Então aqui nesse vídeo vamos comentar sobre as principais informações, o que a empresa vem fazendo para consertar seus problemas e quando talvez pode ser o seu primeiro lucro depois de tanto prejuízo que ela já teve no passado. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, para que você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então conto com você. Para a gente entender então as principais informações da IRB, é interessante que a gente conheça o seu modelo de atuação, porque a IRB ela é uma resseguradora. Então, nesse caso, ela é uma seguradora das demais seguradoras. Então, imagina uma grande empresa que existe, uma grande produtora de algum material químico, por exemplo, que vai até uma seguradora fazer ali talvez um seguro patrimonial, algum seguro, algo do tipo que envolva questões aqui, valores milionários. Muitas das vezes, aquela seguradora quer dividir o risco entre mais empresas, porque caso aconteça algum acidente, por exemplo, nessa indústria química, ela muitas das vezes não vai ter o dinheiro todo. Então, ela dividindo o seu risco em outras empresas, nas seguradoras das seguradoras, esse risco pode ser agora reduzido para a companhia. Então, nesse caso, surge aqui a IRB, é uma resseguradora. Então, o modelo de negócio principal da empresa é conseguir vender esses seguros para as seguradoras, entendendo quais são os riscos que ele possui e, nesse caso, precificando muito bem os custos para que os custos não superem suas receitas. Só que esse modelo de negócios já estava há muito tempo sendo mal feito, estava sendo negligenciado alguns riscos que fez com que a empresa perdesse muito dinheiro desde então. Então foi preciso conhecer contrato por contrato para a empresa saber onde ela estava perdendo muito dinheiro. Nisso, a empresa começou a enxugar um pouco mais sua operação. Como, por exemplo, se a gente pegasse agora o volume de prêmios emitidos em 2022, teve uma queda de quase 10% em relação ao mesmo resultado do ano anterior. Só que se a gente pegasse para agora ver qual foi a principal queda, a gente vê que a sua carteira no Brasil sofreu muito menos. Ela teve uma queda de menos de 1% em relação ao ano anterior, enquanto a carteira no exterior teve uma queda mais acentuada, acima de 27%. Ou seja, onde a empresa estava perdendo mais dinheiro se refere à sua carteira que ela tinha em outros países. Então nisso ela percebeu o seu problema e vem enxugando a sua operação aos poucos. E agora, a partir de agora, vai focar mais na sua operação no Brasil, porque é onde de fato a empresa já conhece mais o mercado, já tem mais profissionais aqui, já tem um histórico mais favorável. Então a empresa quer um pouco abandonar essa questão aqui do exterior e focar pelo menos 80% das suas vendas para o Brasil, que é diferente do que nós vimos até um tempo atrás. Por exemplo, já depois de ter enxugado um pouquinho essa operação, a parte do exterior ainda ocupa uma parcela relevante de 31%. Então, para os próximos trimestres, a gente pode imaginar que talvez no consolidado os volumes emitidos fiquem, talvez até reduzam ou talvez fiquem no 0 a 0, mas porque a empresa está se afastando do exterior e focando mais no Brasil. Esse reposicionamento que a empresa vem fazendo já acontece há alguns trimestres e agora a gente já começa a ver alguns reflexos positivos. Positivo, mais uma vez, positivo em relação à grande catástrofe. Ainda está longe de ser uma empresa lucrativa, longe de ser uma empresa rentável, mas pelo menos está saindo de um resultado péssimo para um resultado ruim. E o interessante é que o quarto trimestre de 2022, que foi o último que a empresa divulgou, consegue agora dar um ar mais de esperança para os investidores. Porque olha só, se a gente pegasse somente os dados do consolidado do ano inteiro de 2022, o resultado ainda foi muito ruim. Mas o ano terminou com um gostinho de vitória, porque o quarto trimestre especificamente trouxe resultados que dão fôlego para a empresa, né? que abrem perspectivas futuras. Como por exemplo é o caso aqui do índice de sinistralidade. Esse é um dos principais índices que nós podemos aqui acompanhar para o mercado de seguradoras e resseguradoras, porque mostra o tanto que a empresa teve de custos e despesas em relação àquilo que ela vendeu. Então, ela não pode vender alguma coisa por R$100, que se aquele seguro fosse acionado, ela já gasta R$110, por exemplo. Aqui seria uma nítida falta de precificação. Então, nesse caso, o índice de sinistralidade da IRB para 2022 inteiro fechou em 104%, ou seja, continua muito ruim e foi até mesmo pior do que o consolidado do ano de 2021, quando esse índice de sinistralidade
fechou em 101%. Mas aí é que tá. Se a gente pega somente o quarto trimestre de 2022, esse índice de sinistralidade atingiu menos de 94%, uma melhora perceptível, uma queda de quase 30 pontos percentuais em comparação ao quarto trimestre do ano anterior. E é bacana notar porque não somente a sinistralidade foi menor nesse quarto trimestre, mas também outros indicadores que a gente poderia acompanhar, como se refere ao comissionamento. Então você imagina que corretores fizeram a vendas. Nesse caso, a IRB também reduziu desse quarto trimestre em relação ao do ano anterior, assim como outras despesas gerais, tanto com vendas, despesas administrativas. Então a empresa enxugou um pouco a sua sinistralidade, enxugou as suas despesas, e tanto com vendas como também com a parte de administração e além dessa parte do comissionamento. Então nisso tudo a gente vê agora que o índice combinado, que vai juntar sinistralidade mais essas despesas gerais administrativas em relação ao total que a empresa ganhou ao vender aquele prêmio, teve ainda assim um desempenho melhor do que já foi no passado. Então olha só, o índice combinado saiu de 174% para 118%. Ainda assim, a gente pode ver que tem prejuízo, mas pelo menos a empresa começou a avançar, começou a liberar talvez ali um certo temor que antes existia na sua operação. Então, dito tudo isso, a gente vê que a empresa começa a caminhar, ou pelo menos começa a vislumbrar o break-even, que se refere ao ponto de neutralidade, né? O ponto que mesmo que ela não tenha lucro, mas pelo menos ela não vai ter prejuízo, o famoso 0 a 0. Então a gente começa a caminhar mais para esse sentido, embora tenha muita coisa para fazer, embora a empresa ainda precise de uma constância, mas pelo menos ela consegue visualizar isso de certa forma. É até verdade que durante alguns meses em 2022, a empresa foi afetada por fatores que não dependiam somente dela. Porque a IRB tem entre seus principais resseguros vendidos aqui o segmento rural. Então o rural em 2022 foi muito afetado por questões climáticas. Houve uma quebra de safra muito grande e fez com que vários produtores rurais exercessem então o seu direito do seguro que eles haviam comprado. Então isso fez com que as despesas naqueles momentos, no caso a sinistralidade, fosse muito alta, sendo esse um dos principais produtos da companhia. Só que para 2023 a gente já começa a ver uma reversão. A gente já entende que a safra de 2023 já vai ser muito forte e aparentemente não vamos ter nenhum evento, nenhuma diversidade ambiental tão forte igual já foi no passado. Então assim, a gente já pode esperar que os prêmios emitidos para 2023 serão maiores, porque a safra já vai ser muito boa. E por outro lado, não vai ter talvez um evento climático tão catastrófico a ponto de levar a sinistralidade novamente para cima. Então um ponto que foi negativo em 2022 dá sinais que talvez pode ser o ponto de melhora, o ponto que é realmente positivo para esse ano. Isso sem contar que no começo de 2022 ainda havia o impacto da pandemia. Muito plano de vida, de saúde, foi exercido pelos seus segurados, fazendo com que a sinistralidade também aumentasse. Para 2023, a gente vê que isso não mais vai existir, esse efeito não mais vai ser relevante. Então é mais um ponto que talvez a empresa pode começar a melhorar, e essa tendência de melhora que já foi apresentada nesse último trimestre, talvez continue acontecendo para os próximos trimestres, que foi gerado tanto no ano como um todo, no consolidado ano, como no último trimestre especificamente, a gente vê os mesmos pontos negativos e positivos. No consolidado do ano, a empresa continuou tendo prejuízo acima de 600 milhões de reais. Então, novamente, a empresa terminou no vermelho e uma queda quase igual à que teve em 2021. Mas se a gente pega agora somente o quarto tri do ano passado, a gente vê que a queda do lucro foi bem menor. Então, nesse caso, a empresa reduziu o seu prejuízo em quase 90% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E até mesmo agora a sua geração de caixa foi positiva, coisa que já há algum tempo isso não acontecia. A empresa vinha queimando sua caixa de forma sucessiva. A empresa teve que fazer emissão de ação justamente para reforçar seu caixa, reforçar sua liquidez. Então, pelo menos no quarto trimestre, a empresa gerou mais de 220 milhões de reais em caixa. Eu ainda entendo que talvez isso não seja tão sustentável ainda, não me assustaria se talvez nos próximos trimestres ela voltasse a queimar caixa, mas pelo menos ela conseguiu gerar alguma coisa nesse último trimestre. Mas talvez, novamente, a gente pode entender ou começar a vislumbrar que 2023 vai ser um pouco menos perigoso do que o ano anterior. Primeiro porque alguns contratos que a empresa já vinha afastando, principalmente aqueles contratos no exterior, já estão acabando. Então, se aqueles contratos que davam prejuízo, então mesmo a empresa perdendo volume de venda, mas pelo menos ela está perdendo volume de venda onde era realmente para perder, estava dando prejuízo para ela. Então o primeiro ponto é esse. Ela já perdeu muitos contratos que não faziam sentido para ela. Segundo ponto, ela começou a fazer reajustes de vários prêmios, de vários seguros que ela vem vendendo,
como é o caso do seguro agro. Os novos contratos já foram reajustados o seu preço em 30%. E isso vai beneficiar bastante o seu corte, né, a sua menor sinistralidade. Vamos pensar, a sinistralidade são despesas sobre receita. Então, ou ela pode melhorar a sua sinistralidade controlando sua despesa, ou então aumentando a sua receita. Nesse caso, a empresa caminha para os dois sentidos, reduzindo despesa e aumentando receita. Então, talvez a 2023 continue caminhando nesse mesmo sentido. E, além disso, a gente vê algumas perspectivas para as seguradoras. Pegando o caso da BB Seguridade, da Caixa Seguridade, a gente viu que o último trimestre também foi muito positivo e até mesmo nos primeiros meses de 2023, as vendas continuam muito boas. E se as seguradoras têm um bom desempenho, isso possivelmente vai impactar na cadeia, até que a IRB também começa, talvez, a ter uma demanda mais aquecida e ela começa agora a vender mais prêmios, vender mais seguros. Fato é, o resultado do quarto trimestre dá de fato esperança para os investidores de que a IRB tenha finalmente encontrado a luz no fim do túnel. Muito porque 2023 ela vai ter menos problemas, aparentemente, do que ela já teve no passado. Então, de fato, que os investidores tiveram uma alegria nesse dia. Só que, novamente eu reforço, a empresa ainda está muito longe de alcançar um modelo de negócio sustentável. Essa geração de caixa que ela teve, algumas quedas no índice de sinistralidade, no índice combinado, tudo isso pode ser apenas uma leve suspiro que a empresa deu, até porque ela também já teve isso no passado, ela já teve alguns resultados menos nebulosos antes e que também animaram os investidores, mas logo depois tudo caiu, enfim. Então, resumindo, foi uma melhora que ela teve sim em relação aos trimestres anteriores, mas ainda falta muito feijão com arroz para a empresa se provar novamente lucrativa e rentável. Até porque tudo que nós discutimos aqui até agora é para a empresa chegar no 0 a 0. Para ela pelo menos parar de dar prejuízo, para pelo menos ela conseguir respirar de uma certa forma. Para ela voltar a ter lucros grandes, né, de uma margem realmente saudável, distribuir bons dividendos, é outra história. Aí a gente nem está pensando nisso aqui agora, não. A gente está pensando aqui nesse primeiro momento na empresa estancar todos os seus problemas. Então, torcer para que ela consiga. Eu torço para que toda empresa realmente tenha ali um caminho mais saudável daqui para frente, inclusive com a IRB. Chegamos aqui então ao final desse vídeo, espero que você tenha entendido o contexto e que principalmente que você entenda o cenário que hoje a IRB está passando. Pode ser acionista da empresa? Pode ser, você pode comprar lá a sua ação, desde que você saiba que essa é uma ação que tem um elevado risco. É uma empresa que está realmente ruim das pernas, que precisa de construir muita coisa para se tornar uma empresa sustentável. Então, se você está ciente do risco, se você que gostou desses alertas e entendeu o cenário que hoje a empresa está passando, vou te pedir em troca um like nesse material, uma inscrição no canal, para que você pode ajudar a levar esse conteúdo para mais investidores que também precisam desse alerta. Chegamos então ao final desse vídeo, eu agradeço muito a sua atenção. Espero você na próxima. Valeu!